Olá, sejam muito bem-vindos à nossa videoaula de Física 1. Nesta aula, a gente vai tratar sobre o assunto de cinemática, o conteúdo mais específico de movimento unidimensional. Antes de falarmos um pouquinho, então, da parte da física em si, a gente precisa, antes de mais nada, entender do que se trata a física, ou o que melhor a física estuda. Bem, o objetivo da física, de uma forma mais simplificada, é que a física é o estudo do movimento. Então, todas as partes conhecidas da física, a gente está sempre interessado aí em fazer o estudo do movimento de um determinado corpo ou de uma partícula, né? Nesse caso, não é muito diferente. No caso do curso de Física 1, a gente está interessado em movimentos relacionados à parte mecânica. Nesse caso específico, a gente tem duas abordagens que podemos fazer. Podemos utilizar, então, o conceito de cinemática, onde a gente vai fazer o estudo do movimento, né, tentando simplesmente analisar esse movimento sem se preocupar com as causas do movimento. E depois nós temos a parte de dinâmica, onde então está mais preocupado aí com a causa desse movimento. Em conjunto com essas duas mecanismos que temos para estudo aí do movimento na física, a gente consegue aí abordar vários fenômenos, né, e descrevê-los assim com uma certa previsibilidade. Bem, como a física então tem como objetivo estudar o movimento, dentro do movimento então está embutido aí o deslocamento de um corpo, né, saindo da sua origem, chegando ao seu destino. Geralmente, descrevemos aí esse tipo de deslocamento com o que a gente chama de vetor posição. Tá? Então, se uma partícula se movimentar ao longo de um trajeto, para percorrer esse trajeto, obviamente, ela vai gastar um determinado intervalo de tempo, que eu vou chamar de tempo t qualquer. Assim, então, a gente pode localizar a minha partícula em função, então, da sua posição e o tempo específico que ele gastou para chegar até aquela posição. Geralmente, essa posição da partícula que eu estou estudando o movimento dela, ela está baseada, então, em um sistema de referência ao qual a gente utiliza o sistema cartesiano com coordenadas x, y, z, que vão representar, dessa forma, as componentes do vetor posição. Assim, eu posso escrever o meu vetor posição, então, r, como sendo r de x na direção y, ry na direção j e rz na direção k. Podendo, então, dessa forma, a partir das componentes do vetor posição, determinar, então, a localização ali do meu corpo, ou até mesmo a trajetória sofrida. Então, imagine, então, você tem aí um determinado veículo, ele está percorrendo aí uma certa distância dentro da cidade, né, saindo aqui da sua origem, chegando ao seu destino. Eu posso, então, descrever toda essa trajetória aqui como uma soma de vetores, sendo que, no final, eu vou ter um vetor resultante aqui de todo esse trajeto. Eu posso interpretar, então, que essa mudança de posição sofrida pelo meu corpo, que é o deslocamento que ela sofreu, ela vai ser dada, então, basicamente, pela diferença, então, do vetor final menos inicial. Supondo, então, R1 o vetor final e R2 o vetor... Perdão, R1 o vetor inicial e R2 o vetor final. Eu vou ter, então, que a variação, né, de posição, ou seja, o vetor deslocamento, vai ser R2 menos R1. E assim, então, eu consigo descrever vetorialmente aí a posição, né, do meu corpo, ou o deslocamento do meu corpo. Bem, se o corpo se deslocou, significa, então, que nesse deslocamento, ao longo de um tempo, ele teve que se movimentar, então, com uma variação, né, desse deslocamento em função do tempo, definindo, então, assim, para a gente o que a gente chama de vetor velocidade. O vetor velocidade, então, ele pode ser tirado, né, da ideia da velocidade média em um intervalo de tempo, e assim eu faço a razão do deslocamento pelo tempo gasto para percorrer esse deslocamento. Um exemplo que eu posso dar é um veículo se deslocando em linha reta ao longo aí de uma trajetória. Vamos supor aqui que eu começo a analisar o movimento desse carro aqui quando ele está numa posição aqui de 20 metros, né? E a partir disso, então, eu começo a cronometrar o tempo dele como um tempo igual
a zero. E aí, então, a cada intervalo de tempo, ou a cada intervalo de deslocamento, eu vou, então, registrando o tempo ou a posição. E nesse caso, então, após 10 metros, eu vejo que o meu carro, aqui ele vai estar na posição de 30 metros e ele percorreu isso daí dentro de um intervalo de 1 segundo. Né? Eu vou fazendo isso, então, para outros intervalos de espaço, né? Então, mais 10 metros, ele gastou 2 segundos no total, né? E quando ele tiver mais 10 metros ainda, no total, então 3 segundos. Assim, então, eu vou ter que a grandeza vetorial ela vai ser definida, então, pela diferença que eu tenho de deslocamento desse veículo em função da diferença de tempo que ele gastou para chegar nessas posições. Então, a velocidade média, nesse caso, ele vai ser descrito, então, como sendo a razão de ΔR por ΔT, lembrando que R, então, aqui seria o nosso vetor deslocamento. Então, essa daí seria uma forma mais simples de descrever a velocidade. É claro que esta relação aqui ela só vai ser válida, né, levando em consideração aqui que para cada intervalo de tempo aqui constante, eu também tive um intervalo de espaço, né, percorrido igual. Ou seja, eu posso dizer então que nessa situação a velocidade desse móvel aí ela é constante. Graficamente eu posso representar esse tipo de comportamento fazendo então aqui um gráfico do tempo pelo deslocamento. Eu coloco o tempo no eixo X, o deslocamento no eixo Y, e aí então eu vou registrando aí para cada deslocamento e para cada intervalo de tempo, e aí eu tenho aí graficamente a representação do comportamento desse móvel. Bem, eu posso utilizar então desta relação aqui do gráfico também para poder determinar quanto que vale essa velocidade. Como a gente viu, a velocidade é a variação do espaço em função do tempo. Então, se eu pegar aqui uma variação desse deslocamento aqui no eixo X e dividir ela pelo deslocamento ao longo do eixo... Perdão, se eu pegar o deslocamento ao longo do eixo Y, né, e dividir pelo deslocamento ao longo do eixo X, tá, eu vou estar calculando nada mais nada menos do que a velocidade média. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, 80 menos 20 metros, eu vou ter então meu ΔR nessa situação, e aí para esse mesmo intervalo de posição eu vou pegar o meu tempo, então 8 segundos aqui, e no tempo de 20 metros, na distância de 20 metros eu vou ter um tempo de 2 segundos, então 8 menos 2, eu também tenho ali o meu ΔT, fazendo a razão então dessas duas diferenças, eu obtenho a velocidade média por meio do gráfico. Se eu for fazer a análise aqui, o que eu descrevi aqui nada mais é do que o cálculo da tangente, considerando a formação de um triângulo retângulo, onde o triângulo retângulo seria descrito, então, por esse formato aqui. O ângulo, obviamente, é esse ângulo que ele faz aqui com a horizontal, tá? Então, calculando a tangente dele, que é o coeficiente angular aqui dessa reta, eu consigo obter desta forma a velocidade média. No entanto, a velocidade nem sempre vai ser a mesma para qualquer tipo de movimento. Há movimentos onde essa velocidade ela pode sofrer variações com o tempo. Né? Então, se eu tiver aí uma partícula se movimentando aí com diferentes velocidades ao longo do meu percurso, tá? Não faz mais sentido eu calcular a velocidade instantânea, até mesmo porque essa velocidade... não faz mais sentido eu calcular a velocidade média, né? E sim uma velocidade instantânea, até porque a velocidade média, nesse caso, não vai fazer muito sentido. Então, para isso, para calcular a velocidade instantânea, a gente vai utilizar então do artifício de, para calcular ela, eu vou pegar um intervalo de tempo muito pequenininho, ou seja, um ΔT aqui infinitesimal, de tal maneira que eu possa aproximar aquele segmento do comportamento aí do meu gráfico como se fosse, sim, a razão então de uma linha reta, ou seja, a razão de ΔR sobre ΔT. Então, vamos analisar aqui graficamente para entender melhor. Vamos supor então que eu tenho aqui, né, uma partícula
que ela tem esse comportamento do deslocamento dela em função do tempo, descrito aqui pela linha em vermelho. Como podemos observar aqui, vemos que essa linha, então, não tem um comportamento linear mais, tá? E sim um comportamento de uma parábola. Dessa forma, se eu fosse calcular a velocidade aqui, por meio da velocidade média, a gente viria que não daria muito certo, até mesmo porque eu não teria aqui, né, um triângulo retângulo formado, porque eu não tenho uma reta aqui nessa linha vermelha. A forma, então, como eu disse, a gente pegar então um intervalo de tempo infinitesimal. Ou seja, eu vou pegar próximo de um ponto aqui, né, um valorzinho de tempo. Esse valorzinho de tempo ele vai tender a zero. Eu vou pegar então para essa variação pequena de tempo aqui, uma variação também pequena do deslocamento. Tá? E assim então eu vou fazer essa razão, né, de ΔR para o ΔT, quando ΔT tender a zero. Nesse caso, então, eu vou tomar um limite de ΔR sobre ΔT, quando ΔT tender a zero. E dessa forma, então, eu consigo calcular o que a gente chama de velocidade instantânea. Seria a velocidade nesse exato momento aqui, nesse ponto. Tá? Bem, o que eu fiz, então, seria o equivalente a calcular o coeficiente angular para uma fração infinitesimal, ou seja, eu traçar uma linha tangente nesse ponto aqui da curva. Tá? Isso, então, permite agora que, com essa linha tangente aqui em verde, se eu calcular o coeficiente angular dela, né, ou seja, a razão sobre essa linha ali, eu sim conseguiria determinar essa velocidade instantânea. Esse processo, então, aqui de eu calcular o coeficiente angular, né, em um ponto de uma função matemática, descreve para a gente o que a gente conhece lá em cálculo como derivada. Portanto, o limite de ΔR por ΔT quando ΔT tende a zero vai ser a mesma coisa que a derivada do deslocamento em função do tempo. Essa, então, é uma forma de eu calcular a minha velocidade instantânea utilizando ali cálculo diferencial integral. Bem, a derivada, então, de um vetor, ela pode ser, então, descrita como a derivada das suas respectivas componentes. Então, se eu tenho aqui dr, dt, e r aqui é um vetor com a componente rx, ry e rz, eu vou, então, fazer a derivada de x na direção y, mais a derivada de y na direção j, mais a derivada de r na direção k. Como eu tenho uma soma, eu posso descrever, então, como derivadas de soma. Nesse caso, então, eu teria dx dt na direção y, mais dy dt na direção j, mais dz dt na direção k. Cada uma dessas componentes aqui, né, ou seja, x, y e z, elas vão ser, então, uma posição. Significa, então, que para cada uma dessas componentes aqui, eu vou ter também uma respectiva velocidade orientada nesta mesma direção. Então, o vetor velocidade ele pode ser descrito, então, em função das componentes do deslocamento, tendo, então, assim, as suas velocidades com as respectivas componentes. Então, o vetor velocidade v, ele vai ser igual, então, a vx na direção y, mais vy na direção j, mais vz na direção k. E aqui, então, temos o nosso vetor escrito em função de suas componentes. Seguindo ainda, temos a condição que, se a velocidade ela está mudando em função do tempo, significa então que essa mudança da velocidade em função do tempo ela ocorre com uma determinada taxa. Tá? Então, toda vez que eu tenho ali que, ao se movimentar, uma partícula sofre variação constante da sua velocidade, e essa variação aí, ela tem uma dependência temporal, eu posso dizer então que ela está sofrendo o efeito de uma grandeza que a gente chama de aceleração. A aceleração nada mais é do que uma taxa da variação da velocidade em função do tempo, que a gente pode definir ela dessa forma, chamando então de aceleração média, é a variação da velocidade em função da variação do tempo. Isso daí então ocorre para muitas situações, né? Então, se eu tiver, por exemplo, aí, um veículo que ele está partindo de uma velocidade inicial igual a zero,
e ele vai ganhando velocidade com o tempo, ele está sofrendo o efeito dessa grandeza, que é a aceleração. O caso típico é o caso, por exemplo, na situação ali de uma corrida. Eu tenho como exemplo aqui, né, uma corrida de dragster. Tá? Esses dragster, então, eles correm em linha reta, né, partindo de uma velocidade inicial igual a zero, e vão ganhando velocidade até atingir uma velocidade máxima, onde depois eles vão de novo reduzindo a sua velocidade até parar. Esse processo, então, de aumentar a velocidade, chegar no máximo e depois diminuir ela até a zero, é um processo, então, que a gente chama de processo de aceleração, como a gente pode ver nesse vídeo aqui. Então, como podemos ver ali, esse processo aí é um processo bem comum, né, que é o acréscimo da velocidade, ou seja, a taxa de variação da velocidade, que é definida, então, pela aceleração. No entanto, a aceleração média também ela não é muito significativa para nós aqui na física, tá? Então, embora a gente pode utilizar essa velocidade média ali, expressar ela graficamente, né? Ou seja, eu posso determinar a variação da minha velocidade em função do tempo graficamente. Eu vou ter um comportamento com uma função matemática como essa daqui, definida pela linha em vermelho, tá? E aí, se eu fosse tentar calcular a velocidade média, né, observando aqui o comportamento dessa curva aqui, né, a gente saberia então que eu não teria condições de fazer isso, uma vez que eu não tenho aqui um comportamento linear. Para isso, então, a gente lança a mão de calcular, né, essa aceleração aí, levando em consideração um intervalo de tempo infinitesimal. Nesse caso, de novo, se eu pegar aqui um determinado intervalo de tempo muito pequenininho, eu vou ter um intervalo de velocidade também muito pequeno, e aí eu posso descrever, então, a minha aceleração instantânea, que seria, então, o limite da variação da velocidade em função do tempo, quando o tempo tende a zero. E assim, então, a gente descreve ali a aceleração para esse tipo de sistema. Tá? Análogo que a gente descreveu ali para o vetor velocidade, no vetor aceleração, se eu tomar também esse limite de ΔV sobre ΔT quando ΔT tende a zero, isso daqui seria a mesma coisa também que eu fazer a derivada da minha velocidade em função do tempo, ou seja, a aceleração é dV dt, como a gente queria se expressar, a taxa de variação da velocidade em função do tempo. Como a nossa velocidade aqui ela é uma função que ela também é dependente da variação do deslocamento em função do tempo, eu também posso relacionar a aceleração da seguinte forma. A aceleração, então, ela vai vir a ser a derivada da derivada do espaço em relação ao tempo em relação ao tempo. Ou seja, isso daqui nada mais é do que uma derivada de segunda ordem. Portanto, a aceleração seria a derivada segunda do espaço em relação ao tempo. E assim eu posso obter essa taxa de variação da velocidade em função do tempo para um móvel. Bem, como a posição aqui é um vetor, se eu for então derivar as componentes desse vetor, assim como a gente fez lá no caso da velocidade, eu vou então fazer uma derivada para cada direção que esse vetor tiver no espaço. Consequentemente, como resultado, eu terei então um vetor aceleração com três componentes: aceleração AX na direção Y, AY na direção J, mais AZ na direção K. Essas daqui, então, são as componentes do meu vetor aceleração. Descrito, então, ali as variáveis envolvidas aí no movimento, que são posição, velocidade, aceleração e a grandeza escalar tempo, né? A gente começa, então, a ter condições agora de fazer o estudo do movimento. Para facilitar, a primeira parte aqui vai
se basear aqui no estudo do movimento unidimensional, ou seja, um movimento que está contido somente ao longo de um único eixo, né, no nosso sistema de referência cartesiano. Isso daí facilita muito a nossa visão, porque a gente pode, inclusive, tirar o rigor de utilizar as equações matemáticas na forma vetorial e escrever elas na forma escalar, ficando então muito mais conveniente a solução de problemas desta forma. Tá? Então, vamos supor aqui que eu tenho uma partícula, e essa partícula então ela está se movimentando da sua origem, que eu vou chamar aqui de uma posição inicial x0, até uma posição x, que vai ser uma posição final, né, percorrido uma distância qualquer ali. Né? Para isso, então, eu levo em consideração também um tempo inicial t0 até um tempo t, respectivamente ligado então à posição x final que eu tenho aqui. Tá? Então, eu poderia representar ela de uma forma simples, né, uma partícula aqui se movimentando com uma velocidade v, partindo de x0 até x de um tempo t0 até t. Com essas informações, então, eu começo a poder calcular aí algumas das variáveis que a gente tem interesse aqui, né, com essas informações. A primeira variável, então, que eu posso tirar, tendo informações do espaço e do tempo, é justamente calcular a velocidade, então, dessa minha partícula. Eu posso partir, então, do conceito de velocidade média. Então, a velocidade média dessa partícula aqui, lembrando só a vocês aqui, que o que eu tenho aqui em cima desse V aqui, né, que representa a variável velocidade, é só uma barrinha. Essa barrinha, então, é só para explicitar que eu tenho aqui uma velocidade média. Tá? Essa barrinha não é a mesma coisa que a seta aqui que indica uma grandeza vetorial, tudo bem? Só para vocês não se confundirem ali. Então, o que eu vou fazer? Calcular a velocidade vai ser a variação do espaço, nesse caso, ele está somente ao longo de um único eixo. Eu adotei, por convenção, aqui um eixo horizontal como sendo o eixo x, para simplificar a nossa vida, e a razão, então, em função de uma variação de tempo ΔT. Portanto, esse ΔX vai ser o quê? Vai ser x menos x0, que é o que eu coloco aqui, dividido pela variação de tempo, que vai ser o tempo final, menos o tempo inicial, que eu também coloco aqui. Assim, então, eu tenho uma relação matemática entre velocidades, posições e tempo. Eu vou descrever, então, uma equação que dê uma certa previsibilidade para encontrar a posição do corpo em função de um intervalo de tempo, desde que eu saiba a velocidade. Para isso, então, eu vou escrever o que a gente chama de equação horária da posição, ou, nesse caso, a equação horária de x, porque eu só estou em um único eixo. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse t menos t0, vou passar multiplicando a velocidade, e é o que eu tenho aqui, e eu fico desse lado igual a x menos x0. E aí, então, eu vou fazer a seguinte análise. Eu vou passar esse x0 aqui para o lado esquerdo também, e vou levar em consideração que, no início do meu movimento, ou seja, na minha posição inicial x0, eu vou contabilizar meu tempo como sendo zero. Então, supondo para x0 o tempo inicial é igual a 0 segundos, então esse t0 aqui ele pode sair fora da nossa relação matemática e sobra então para a gente x é igual a x0 mais v vezes t. E essa equação 1 aqui é conhecida como a equação horária da posição para o movimento uniforme. Uniforme por quê? Porque a velocidade aqui ela não muda em função do tempo. A velocidade é constante ao longo de toda essa trajetória. Assim, então, a gente consegue definir uma primeira equação aí para que possamos trabalhar ali com o movimento unidimensional. No entanto, quando estamos falando aí de movimento, nem sempre a gente vai ter uma situação aonde a velocidade é constante. Como a gente já disse, a gente tem uma variável ligada aí ao movimento, que é a taxa de variação da velocidade em função do tempo, conhecido como aceleração. E nesse caso, então, a gente precisa determinar agora uma relação matemática, levando em consideração que o meu móvel pode ter uma aceleração, ou seja, uma mudança de velocidade em função do tempo. Vamos partir, então, da definição que temos ali para aceleração média. Aceleração média, então, AX
de novo, AX, porque eu só estou considerando o movimento em um único eixo, na horizontal. Assim, então, eu vou ter que AX vai ser a variação da velocidade em função do tempo, e esse ΔV aqui vai ser dado, então, pela velocidade final, menos a velocidade inicial ao longo de todo o movimento, dividido pelo tempo final, menos o tempo inicial, respectivo a cada uma dessas velocidades. A partir, então, desta relação matemática, eu vou pegar, então, essa variação de tempo, multiplicar pela minha aceleração, e aí eu tenho, então, a aceleração é igual a t menos t0, que é igual a vx menos v0. Analogamente, o que a gente fez ali na equação número 1, eu também vamos tomar aqui para um tempo inicial t0, um valor de 0 segundo. Nesse caso, então, vai sobrar aqui que esse t0 é igual a 0, sobra somente t, e eu vou isolar, então, a Vx aqui na minha equação. Eu vou ter, então, que Vx é igual a V0x mais AX vezes t. Essa equação número 2, então, é conhecida aí como a equação horária da velocidade para o movimento uniformemente acelerado, porque agora estamos considerando a aceleração no sistema. Então já temos aí duas equações aí que são bem úteis aí para fazer o estudo do movimento. No entanto, a primeira equação ela não define para a gente a posição para quando o movimento tiver uma aceleração. Então é desejável que nesse caso agora eu encontre uma equação que permita eu encontrar a posição do meu corpo em um intervalo de tempo quando esse corpo estiver submetido a uma aceleração. Tá? Ou seja, quando ele tiver uma aceleração que for diferente de zero. Nesse caso, então, eu vou partir do conceito para definir a velocidade, nesse caso, considerando a velocidade média. Só que agora eu vou calcular a velocidade média considerando dois pontos específicos e calculando a média aritmética. Esses dois pontos específicos que eu vou considerar, então, vai ser a velocidade final mais a velocidade inicial. E aí, como eu só tenho duas velocidades, eu vou dividir por 2 e obtenho também uma velocidade média, que é esta relação matemática que eu tenho aqui na equação número 3. Conhecida, então, quanto que vale essa minha velocidade média, eu vou utilizar, então, a equação número 3 e substituir na minha equação número 1, e assim, então, eu vou obter uma outra relação. Então, lembrando, a equação número 1 era dada por x igual a x0 mais vx vezes t. Eu vou trocar esse Vx t por esta relação aqui, portanto vai ficar x0 mais Vx mais V0x dividido por 2 vezes o tempo. Essa equação número 4 aqui, ela já dá para a gente aí uma forma de se determinar aí, a posição de forma diferente. Contudo, não está ainda inclusa aqui a aceleração. Precisamos então levar em consideração que Vx, que é a velocidade final, ela pode ser encontrada a partir da equação número 2. Então, se eu pegar a equação número 2 e substituir na equação número 4, supondo que o movimento agora tem uma aceleração, eu tenho então que Vx é igual a V0x mais AX vezes t, que é a equação número 2 para a aceleração aí, do movimento. E eu tenho aqui a equação número 4 que a gente acabou de encontrar anteriormente. O que eu vou fazer então agora é, no lugar desse Vx aqui, eu vou substituir V0 mais AT. Então eu chego na seguinte relação agora. X0 mais V0 mais AXT, estou substituindo esse meu Vx, dividido por 2, mais V0x dividido por 2. Tudo isso era multiplicado por t antes, continua sendo multiplicado por t agora. O que eu posso fazer aqui é aplicar a distributiva do tempo aqui, separar essas variáveis, e eu vou chegar então à seguinte condição. x0 mais v0x sobre 2 vezes tempo, mais axt² sobre 2, mais v0x sobre 2 vezes o tempo. Vejo que esse valor aqui é igual a esse valor aqui, portanto eu posso somar os dois. Se eu tenho metade de uma variável, somar duas metades delas, eu vou ter um inteiro,
E assim, então, eu tenho que x é igual a x0 mais v0x vezes t mais axt² sobre 2. E a equação número 5 aqui é conhecida como a equação horária da posição para o movimento uniformemente variável. Com isso, então, a gente tem três condições aí que podem ser utilizadas, três equações, né, que podem ser utilizadas para resolver aí problemas de cinemática, considerando o movimento até agora, né, em uma única dimensão. Veja que essas três equações que deduzimos, né, que seria a equação número 1, a equação número 2 e agora, por último, a equação número 5, todas elas são equações horárias, portanto, elas têm dependência temporal. Pode ser que em algumas situações, para resolver algum problema, eu não tenha o tempo envolvido. Nesse caso, então, eu preciso encontrar uma quarta relação matemática, a qual ela não tenha dependência temporal, e assim ter uma ferramenta para também solucionar nestas situações. Então, por isso, como eu tenho aí em casos que eu preciso ter uma equação que não tenha dependência do tempo, tá? Eu vou utilizar do seguinte artifício. Eu vou pegar, então, isolar o tempo da minha equação número 2 e vou substituir na minha equação número 5, que é a última equação horária que a gente encontrou ali para a posição. A equação número 2 é a equação horária da velocidade para o movimento acelerado. E eu isolando, então, o tempo nela, né? Nesse caso vai ficar que o tempo vai valer Vx menos V0x sobre a aceleração. E já na equação número 5, tá? Que era a equação horária aqui em função do tempo, né? A equação horária da posição em função da aceleração, né? E tempo, eu vou então pegar agora, substituir o tempo nessa equação número 5 pelo tempo que eu isolei aqui da equação número 2. Nesse caso, então, fica o seguinte: x é igual a x0, aqui tudo igual, mais v0x, v0x, e ao invés do tempo eu vou substituir aqui por esta razão aqui da diferença das velocidades pela aceleração, que é essa que eu tenho aqui em azul. Isso daqui significa, então, o tempo. Mais a aceleração dividido por 2, que multiplica o tempo ao quadrado. De novo, eu substituo esse tempo, que está indicado aqui em azul, a razão das velocidades, a diferença das velocidades pela razão da aceleração. Tudo isso eu elevo ao quadrado. E agora, então, é só a gente começar a trabalhar algebricamente aqui nessa expressão para tentar simplificar ela um pouco mais. Então eu estou reproduzindo ela de novo aqui para a gente ver o que podemos fazer. Então o primeiro termo aqui ele permanece igual. Eu posso aplicar a distributiva aqui de V0x nessa diferença que eu tenho aqui entre parênteses. Então eu vou ter V0x ao quadrado sobre AX mais Vx V0x sobre AX. Eu resolvi então essa primeira parte aqui. Mais a aceleração sobre 2. E agora eu tenho aqui dentro um quadrado perfeito dividido por um termo aqui ao quadrado. Então eu vou fazer quadrado do primeiro, Vx ao quadrado, mais 2 vezes pelo segundo, menos 2Vx V0x, mais quadrado do segundo, mais V0 quadrado sobre x, dividido pelo quadrado de AX, que é isso daqui. Assim, então, a gente já expandiu aí o que foi possível de se resolver ao longo desses parâmetros aqui. Se eu for fazer uma pequena análise aqui, eu tenho AX multiplicando aqui e eu tenho AX quadrado dividindo aqui. Eu posso simplificar, vai ficar somente 1 sobre AX. E aí eu tenho 1 sobre AX para esse termo aqui e também tenho 1 sobre AX para esse termo aqui. Significa que eu posso colocar 1 sobre AX em evidência e é o que eu realmente faço aqui nesses termos que estão aqui entre parênteses. Ainda, entre parênteses aqui, eu posso fazer a seguinte análise. Eu tenho esse termo aqui, que é igual a esse termo aqui, só que eles estão se subtraindo, portanto, eles vão ser nulo. Tá? E eu tenho também aqui esse termo V0x ao quadrado e V0x ao quadrado sobre 2 aqui, a qual, então, eu posso também realizar esta soma. E eu fico, então, com a seguinte expressão matemática. X é igual a 1 sobre AX
Vx² sobre 2 menos V0 x² sobre 2. Eu posso aplicar a distributiva aqui, se for o caso, ou então eu posso também fazer o seguinte. Como esse termo aqui está somando, eu posso passar ele para a esquerda aqui subtraindo, e essa minha aceleração aqui, né, 1 sobre aceleração, eu posso passar ela multiplicando, então vai ficar x menos x0 vezes ax, que é igual a Vx² sobre 2 menos V0 x² sobre 2. Eu ainda tenho que esse termo aqui meio pode ser colocado em evidência e também passar esse 2 multiplicando para o lado de lá, e sobra então para a gente esta relação aqui. Agora eu posso isolar uma das variáveis que eu tiver interesse. Nesse caso, eu vou isolar a variável velocidade final ao quadrado, e eu fico então que a minha velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração multiplicada pela variação de espaço, né, x menos x0. E aí então eu chego nessa equação número 6, que é uma equação que não tem dependência temporal. Essa equação ela é também conhecida como a equação de Torricelli. Assim, sempre que eu precisar resolver algum tipo de problema, que eu não tenho tempo, mas eu conheço alguma dessas variáveis, ou pelo menos 2 dessas variáveis aqui, né, eu consigo assim determinar, né, alguma das variáveis que eu tenha interesse ali, seja velocidade, aceleração ou posição envolvidas aí no meu problema. Então, com isso, a gente resume aí basicamente 4 equações para o movimento que podemos utilizar no caso do movimento unidimensional. A equação número 1, a equação horária da posição para o movimento uniforme. A equação número 2, a equação horária da velocidade para o movimento uniformemente acelerado. A equação número 5, que é a equação horária da posição para o movimento uniformemente acelerado. E a equação número 6, que é a nossa equação de Torricelli. Tá? Com essas 4 equações, a gente consegue aí resolver a grande maioria dos problemas de cinemática que a gente vai abordar aqui ao longo desse curso. No entanto, ao invés dessas 4 equações aqui, eu posso resumir basicamente aqui o movimento unidimensional, levando em consideração somente as equações número 2 e a equação número 5. A equação número 2 é uma equação única, não existe uma outra além dela, então eu preciso realmente dela. E eu tenho aqui a equação número 5, né, que eu posso reduzir ela para a equação número 1 se a aceleração envolvida no meu sistema ela for nula. Tá? Ou seja, se ela for igual a zero, eu elimino todo esse termo aqui, e aí eu vou ter que esse termo aqui, né, da minha equação número 5 vai ser igual à equação número 1. Então, eu posso ter que a minha equação número 5 é a forma mais geral da equação horária da posição. Com relação à equação número 6, que é a equação de Torricelli, basta então lembrar que para chegar nela, eu precisaria então isolar o tempo na minha equação número 2 e depois substituir esse tempo na equação número 5, fazer toda aquela manobra algébrica que foi demonstrada aqui nesta aula, e vocês chegariam então à equação número 6, aqui que é a equação de Torricelli. Então, basicamente, essas são as 2 equações mais importantes aqui da cinemática. Vamos estudar agora um caso particular para o movimento unidimensional, que é o que a gente chama de movimento de queda livre. Tá? Esse tipo de movimento aqui, eu estou trocando a orientação do movimento. Então a gente estudou até agora o movimento todo na horizontal, ou seja, ao longo do eixo X. E agora, em queda livre, eu vou fazer o estudo do movimento ao longo do meu eixo Y. Tá? E desta forma, agora eu vou ter também que levar em consideração que esse movimento é do tipo unidimensional, ou seja, ele só ocorre ao longo desse eixo. Tá? Bem, o que caracteriza o movimento de queda livre como um caso particular, tá, é que toda vez que eu tenho um caso particular, algumas das condições de contorno envolvendo esse tipo de movimento, elas são bem conhecidas e definidas. No caso de queda livre, é que esse tipo de movimento ele sempre vai ser um movimento do tipo acelerado.
né? Ou seja, variação da velocidade. O que implica que, nesse caso, eu preciso também saber a aceleração envolvida. No queda livre, a gente sabe que a aceleração nas proximidades da superfície da Terra ela tem um valor bem definido, conhecido, né, a partir de meios experimentais, e essa aceleração ela vai valer aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Com isso, então, eu tenho aí que essa minha aceleração, pelo menos próxima à superfície da Terra, ela vai ser sempre esse valor constante, ou seja, um valor conhecido. Ou seja, eu já tenho uma das variáveis pré-definidas para esse caso particular que estamos estudando. Uma outra coisa que a gente precisa levar em consideração também é sempre adotar um sistema de referência. No caso, a gente adota um sistema de referência cartesiano como esse, x crescendo para a direita, y crescendo para cima. Consequentemente, a aceleração envolvida nesse caso de queda livre, ela vai ser sempre uma aceleração do centro do meu objeto para o centro da Terra. Nesse caso implica então que a minha aceleração ela vai ter então um sinal negativo, tá? A gente expressa então a aceleração da gravidade aqui como a letra G, tá? Também vai ser uma grandeza vetorial, justo que é uma aceleração, e assim então eu já tenho aí conhecimento de algumas condições de contorno para o movimento de queda livre. Outra coisa que podemos analisar no movimento é supondo essa condição experimental aqui, ou seja, eu tenho uma menina aonde ela pega uma pedra, abandona essa pedra na beirada aqui de um precipício. Eu vou ter então que, na altura máxima que ela está abandonando aqui essa pedra, a velocidade vai ser zero, né? O tempo inicial também zero, e a partir então desse momento, a cada intervalo de tempo, ela vai percorrer então uma certa distância e vai aumentando gradativamente a sua velocidade. Então, 1 segundo depois, ela passa a ter 10 metros por segundo, 2 segundos depois 20 metros por segundo, e assim por diante, a gente vai observando então uma variação constante da velocidade, obedecendo então essa taxa de variação de velocidade em função do intervalo de tempo. Consequentemente também eu posso observar que, à medida que esse intervalo de tempo aqui vai passando, né, eu tenho também que para o mesmo intervalo de tempo, ou seja, a mesma variação temporal, minha partícula, nesse caso a pedra que a menina abandonou aqui, ela vai ganhando distâncias cada vez maiores por o mesmo intervalo de tempo, ou seja, a distância percorrida, tá, é cada vez maior para o mesmo intervalo de tempo. Então essa distância aqui, né, percorrida em 1 segundo, lá no final do movimento eu tenho o mesmo 1 segundo, só que agora eu tenho, né, uma distância percorrida aí quase que o dobro da inicial. Tá? Então essas são as características que definem aí o movimento de queda livre. Graficamente eu posso representar ele levando em consideração a altura, que seria o deslocamento aqui da minha partícula, né, em função do tempo. Então ela parte de uma altura máxima e ela começa então a descrever essa trajetória até ela encostar no solo novamente e aí então cessar o movimento completamente. Tá? De novo, como a gente pode observar aqui, né, não tem um comportamento linear, ele é descrito aqui por uma parábola e desta forma então a gente vai ter que o movimento de queda livre também não é um movimento linear, consequentemente não é um movimento com velocidade constante. Ele sofre variação da velocidade em função do tempo. As equações utilizadas para esse tipo de movimento, elas vão ser as mesmas utilizadas ali quando eu estava fazendo o estudo ali na horizontal. Então não convém a gente fazer dedução delas. A única diferença é que, como o movimento de queda livre ele sempre vai ser um movimento acelerado, então a nossa equação número 1 que a gente tinha lá no caso do eixo x, ela não vai existir agora no caso do eixo y. Então as únicas equações que eu vou levar em consideração é a equação número 2, a 5 e a 6. E eu vou transformar então essas equações que estavam ao longo do eixo x para o eixo y. Então só vou trocar a orientação aqui das variáveis. O que era Vx se torna Vy, o que era V0
x se torna v0y, e o que era g, o que era aceleração, né, a, se torna g. Nesse caso aqui também aparece o menos, como foi dito antes, a minha aceleração então ela vai ser negativa, porque ela é contrária à orientação do meu eixo x, do meu eixo y, né? E assim então eu tenho a equação horária da velocidade em y, né? Agora em função do tempo, para o movimento, né, de queda livre. A mesma coisa eu vou ter aqui a equação número 8, que seria equivalente à equação número 5, né? Eu trocando aqui o x por y, e a minha aceleração eu troco pela aceleração da gravidade, e aparece aqui negativo, justamente porque a minha aceleração da gravidade é contrária aqui nesse caso, né, à orientação ali do meu eixo y. Tá? Já a equação de Torricelli para o processo de queda livre não leva em consideração o tempo, né, como era de se esperar, e as mudanças também de x para y, e também a aceleração aqui também negativa nesse caso. Tá? Essas três equações aqui são as três equações necessárias para a gente poder trabalhar com um movimento de queda livre. Nos demais, toda a linha de raciocínio que a gente tinha ali para equacionar, né, para a solução matemática ao longo do eixo x, é a mesma aqui, só mudando a orientação desse eixo, o que torna então bem mais fácil a gente compreender esse tipo de movimento. Em resumo, né, a gente pode descrever então que o comportamento de uma partícula, quando ela está sujeita à queda livre, ou seja, no movimento, né, onde eu tenho o abandono da minha partícula na proximidade da Terra, né, que é o que a gente descreve aí como sendo movimento de queda livre, eu posso ter a seguinte situação. Quando eu estiver lançando o meu objeto, ou seja, o meu objeto ele parte do solo, né, e vai subindo, ou seja, eu joguei, por exemplo, uma bolinha para cima, tá? Nesse tipo de movimento, né, que a gente chama de lançamento, a gente vai experimentar então o seguinte, que o movimento vai ser classificado como movimento retardado. Isso porque a minha aceleração da gravidade está apontando para baixo, faz então com que a velocidade do meu corpo, a velocidade inicial, que era a velocidade máxima no início, ela tende então a ir reduzindo. Por isso então que a gente chama de movimento retardado. Quando ela atinge uma determinada altura, que é a altura máxima, tá? Ou seja, quando ela sofreu o máximo de retardo possível da velocidade, tornando essa velocidade igual a zero, tá? Que vai ser, então, no caso aí da altura máxima. Então, na altura máxima que esse corpo atingir, se eu lançar ele de baixo para cima, a velocidade, então, na altura máxima é igual a zero. A partir desse ponto, então, o meu objeto começa a experimentar aqui uma queda, né? Nesse caso que a gente chama de queda livre, e aí, então, a velocidade dele, que era zero, começa a aumentar gradativamente, portanto ele passa a sofrer então um processo de aceleração. Dizemos então que o movimento é acelerado, e nesse caso então a velocidade agora da nossa bolinha, que ela começa a aumentar até ela atingir aqui de novo o valor da velocidade inicial, que é o valor máximo de velocidade para esse tipo de movimento. Tudo bem? Bem, além disso, a gente precisa prestar atenção a algumas outras condições para não se confundir. Por exemplo, se eu estiver efetuando então o lançamento, tá? Nesse caso, a minha trajetória é orientada para cima, como eu estou representando aqui, né? Ou seja, positivo é para cima. Nesse caso, a minha bola ela é lançada aqui com uma velocidade V0 inicial, que vai ser a velocidade máxima. À medida então que ela for subindo, tá? A minha velocidade ela vai reduzindo até ela chegar a zero aqui no ponto máximo, e a hora que ela chega aqui no ponto máximo, a minha velocidade então vai aumentando aqui no processo de descida, tá? Então, nesse caso, então, eu tive uma variação da minha velocidade, ou seja, a minha velocidade aqui ela mudou de sinal. Aqui então minha velocidade era positiva, daqui para cá a minha velocidade é negativa. Tá? Como a gente disse, esse tipo de movimento é o movimento que a gente chama então de movimento retardado. No entanto,
se eu for analisar esse movimento retardado do ponto de vista de aceleração, eu vou observar que no processo de subida, a minha aceleração aqui, tá? Ela vai ser negativa, né? Uma vez que eu estou desacelerando aqui o meu sistema. Mas ela continua sendo negativa ainda, mesmo o meu corpo estando aqui caindo, né? Isto porque, né, a trajetória orientada aqui, ó, ela é para cima. Nos dois casos, não vai mudar, então, o sentido da minha aceleração. A minha aceleração ela permanece sempre negativa, mas a minha velocidade ela pode mudar o sinal. Considerando agora um segundo caso, aonde agora eu tenho que a minha trajetória ela é orientada para baixo, ou seja, a altura máxima está lá em cima e ela vai variando até chegar ao solo, né? Ou seja, esse seria o sentido aqui da minha trajetória. Se eu pegar então a minha bolinha aqui e jogar ela para cima com velocidade V0, eu vou observar aqui na subida, eu vou ter então que ela vai sofrer aqui uma redução dessa velocidade. Nesse caso aqui, a velocidade para ela vai ser negativa, né? E à medida então que ela atingir a altura máxima, né, a velocidade é zero e ela começa a inverter o processo agora, experimentando agora uma queda livre, e ela tem então um aumento da velocidade na direção oposta. Portanto, nesse caso aqui, né, eu teria então uma aceleração negativa nesse cenário, né? Portanto, de novo, a minha velocidade ela pode sofrer variação de sentido. No entanto, se eu for observar de novo aqui a minha aceleração, no movimento retardado, ou seja, quando ela estiver subindo, né, mais a trajetória está orientada para baixo, nesse caso aqui eu vou ter que a minha aceleração ela também vai ser positiva, tá? Porque ela está no mesmo sentido da orientação da minha trajetória. No entanto, quando ela atingir então a altura máxima e começar então a inverter o sentido da velocidade, começar a descer, ela vai então sofrer aqui um movimento do tipo acelerado, ela vai estar de novo, né, na mesma orientação aqui da minha trajetória, e a aceleração ainda continua como sendo positiva, tá? No entanto, a velocidade ela pode sofrer aqui variação de sinal, tá? Dessa forma, a gente precisa ficar sempre atento, então, à orientação da trajetória para definir o sentido, né, da minha aceleração. Ou seja, se a minha trajetória e a minha aceleração elas tiverem sempre a mesma orientação, a minha aceleração vai ser positiva. Se a minha trajetória tiver uma orientação contrária à minha aceleração, nesse caso, então, eu vou ter então que a minha aceleração ela será sempre negativa. Eu preciso, então, estar atento a essas relações para a gente não se confundir aí na hora de resolver algum problema e adotar a sinal para a aceleração corretamente de acordo com o referencial que nós definirmos ali para o problema. Uma outra observação que a gente pode descrever com relação às equações do movimento de queda livre é que em nenhuma situação a gente levou em consideração a massa do objeto como sendo uma variável importante para definir o tempo gasto para a partícula percorrer uma dada distância até o solo, tá? Portanto, o tempo de queda de um corpo ele não tem uma dependência com a massa, tá? Ou pelo menos isso pode aparentar. Se a gente pegar uma situação aí onde ter, por exemplo, o comparativo de uma bola de boliche caindo do lado de uma pena, tá? A gente vai observar então que à medida então que eu abandono os dois objetos, eu vou observar que a bola de boliche ela vai cair primeiro do que a pena, tá? Mas isso não é porque o tempo de queda, né, ou seja, o movimento de queda livre, ele tem uma dependência de massa. Isso está relacionado com outros efeitos que a gente vai ver quando a gente chegar lá na parte de dinâmica do nosso curso, aonde temos ali uma força, né, atuando na pena, fazendo com que ela
então sofra um efeito aí de arrasto, né, levando aí mais tempo para chegar ao solo. Se eu for realizar esse mesmo experimento aí num ambiente onde eu não tenha ar, né, é esperado que os dois objetos cheguem ao solo simultaneamente. E é exatamente isso que mostra o vídeo a seguir, que eu vou reproduzir aqui para vocês. Como foi possível observar aí nesse vídeo, verificamos então que o processo de queda livre, né, ele não tem uma dependência de massa e os dois corpos aí eles percorrem, né, uma mesma distância no mesmo intervalo de tempo, mesmo tendo massas distintas. Tá? Isso é um conceito bastante importante de levarmos em consideração aí quando formos resolver algum tipo de problema. Tudo bem? Vamos ficando então por aqui. Eu agradeço a paciência de vocês e a gente se vê então em uma próxima aula.